Entrevista está de volta e hoje estamos conversando com o senhor Raul Cláudio, que é professor, inventor, um apaixonado pelas tecnologias e está contando pra gente um pouquinho da história dele. Senhor Raul, no primeiro bloco nós conhecemos um pouquinho de onde que veio essa inspiração, esse amor pelas tecnologias e pela invenção. E agora nesse segundo bloco vamos conhecer como que é todo esse processo de invenção. Como que funciona isso, senhor Raul? Como que o senhor fala assim, não, eu vou criar um aparelho que faz isso? Como que o senhor pensa para planejar isso? É uma coisa bem inusitada, né? Olha, Lohane, cada caso é um caso. Eu acho que a mente da gente, ela precisa de combustível também para trabalhar, né? Uhum. E o combustível de determinadas pessoas é o desafio, certo? Eu vou te dar um exemplo. Há pouco tempo atrás, alguns anos atrás, a Emater estava promovendo um concurso de criatividade na área rural. E o pessoal de Valadares não tinha nada para apresentar. E eles me pediram, me convocaram para poder desenvolver alguma coisa. E em 2 semanas eu sentei, pensei, estudei, fui lá, testei e montei um projeto. Em 2 semanas ele ficou pronto. Talvez seja um dos melhores projetos que eu já desenvolvi até hoje, porque é um projeto com fim social, né? Ele é para alimentação humana, para pessoas carentes, zero de retorno financeiro para mim, né? Foi só no intuito de ajudar mesmo. E, para minha surpresa, ele hoje é usado até na África, produção de alimentos de qualidade. E esse projeto, em 2 semanas, ele ficou pronto. Bem, por outro lado, tem um projeto de um veículo, que a gente pode até mais tarde falar um pouco mais sobre o assunto, que ele começou há 18 anos atrás, e ele ainda não está pronto. Tá certo? Então, durante o começo desse projeto, que começou há 18 anos atrás, eu já desenvolvi mais de 15 outros. E esse que começou nesse tempo ainda não está pronto ainda. Tá? Então, cada caso é um caso. E para o senhor fazer essas invenções, tem que ter um local tranquilo? Como é que é? Tem que ficar em paz ou dá para na correria do dia a dia? Só tem um horário específico para estar colocando em prática essas ideias? Olha, não existe aquele procedimento básico, padrão para isso não. Algumas ideias elas afloram durante uma viagem, algumas de madrugada. Às vezes a esposa até assusta, né? Acorda de madrugada, acende a luz, pega a caneta, vai lá e anota uma coisa. Às vezes no outro dia eu não sei nem o que foi eu anotei, mas que foi uma ideia que passou pela cabeça, não sei nem se eu vou aproveitar depois. Mas isso é comum. Pela madrugada, a gente ficar rolando na cama, imaginando uma situação e tentando buscar uma solução para aquilo. Às vezes durante uma viagem, sozinho, você na solidão lá da estrada lá, aparece alguma ideia interessante também. Agora, no meio do corre-corre, no agita, aí dificilmente aflora alguma coisa, né? Então, onde o senhor mora lá, que é bem tranquilo, então é onde o local apropriado para o senhor colocar em prática, né, senhor Raul? Lá eu só tenho um problema muito sério. Lá é o barulho dos passarinhos cantando de manhã cedo, aquela brisa fresca pela manhã, né, o cantar do galo, aquelas árvores verdes em volta. Isso realmente meu único problema é esse aí. Quando a gente fala de tecnologia e avanço, a gente fala de algo muito importante que a pessoa precisa de informação. Todas as profissões de hoje em dia demandam muito conhecimento, a pessoa tem que estar lendo, tem que estar se aprofundando, que é algo que a gente sempre aborda aqui no nosso programa, é que não basta você fazer uma faculdade, porque o conhecimento ele vai vindo de anos, né, de acordo com o que você estuda. Um inventor, ele também tem que estar atualizado, tem que estar por dentro do que anda acontecendo no mundo, tem que estar por dentro da leitura também. Olha, Lohane, essa pergunta é interessante, porque às vezes você vê determinados inventos de pessoa que mal sabe ler e mal sabe escrever, né? E são ideias bacanas, né? Mas essas pessoas dificilmente vão chegar com essa ideia no final. Normalmente alguém vai tomar no meio do caminho, né? Porque é o despreparo da pessoa entre conceber um produto, né, e desenvolver e finalizar. Eu tive muita sorte de trabalhar no sistema Telebrás durante um longo período e que me
proporcionou um desenvolvimento bastante completo da área de tecnologia. A Telebrás, ela realmente investia nos funcionários, né? E eu trabalhei muito na área de pesquisa e a cada dia eu estava num processo novo. E toda vez que eu ia trabalhar em algum projeto novo, sempre tinha um cursinho para fazer, tinha uma palestra, um seminário. Eu costumo falar para o pessoal, como é que é a formação? E eu sempre fico um pouco mais resguardado, porque às vezes até inibe a pessoa. Além da minha formação normal, eu tenho mais 96 diplomas de especialização. Isso na área de tecnologia. Bem, como se não bastasse, na área rural, que eu sou um apaixonado também, sou produtor rural, eu tenho vários cursos, inseminação artificial, vaqueiro, tratamento de gado. A mesma hora que eu estou trabalhando lá com satélite, você me vê lá no curso de doma racional para mula, né? Para cavalo. Então, piscicultura, carcinicultura, tudo isso eu já fiz curso em todas essas áreas, né? Então, hoje, para você criar alguma coisa, para você continuar a desenvolvendo algum projeto, você precisa não só ter base, conhecimento, mas continuar pesquisando. Quando aparece uma situação nova, se você não conhece, você tem que pesquisar mesmo, você tem que ir onde está a informação, você tem que ler, você tem que ir para a internet. Hoje é fácil, internet, na minha época era biblioteca, né? Mas hoje está muito mais fácil de estudar, de buscar informação e recurso, né? E hoje você pode compartilhar uma ideia e várias pessoas pensarem junto. Na época, no passado, não era bem assim. Então a informação hoje, ela é fundamental para poder chegar em algum lugar na área da invenção. Então não basta querer inventar, tem que continuar com esse conhecimento, buscando, aprofundando, fazendo cursos. E o senhor tem bastante, né, pelo que eu vi. Olha, o exemplo básico, eu volto a dizer, é o veículo que eu concebia 18 anos atrás. Quando eu desenvolvi esse veículo, não tinha tecnologia para fabricar, né? Ele era um veículo avançado. Hoje já tem tecnologia para fabricar esse veículo da maneira que eu concebia 18 anos atrás. Nossos telespectadores devem estar curiosos para saber desse veículo aí, mas no terceiro bloco a gente vai falar um pouquinho das invenções do Sr. Raul, que são muitas, viu, gente? Não? Vocês vão ver que tem muita coisa interessante. Sr. Raul, nós já falamos do processo de invenção, como que é que o senhor pensa de criação, um período que pode ser 18 anos, pode ser 2 semanas, 1 semana, vai do que o senhor está colocando em tese mesmo da sua invenção. Agora eu queria que o senhor falasse para a gente um pouquinho, depois da criação, como que funciona o registro da patente para o senhor ter os seus direitos, né, e garantias do produto que o senhor inventou? Lohane, é bem complexo. Não basta só inventar, né? No Brasil tem uma tônica, né, que só é dono quem registra, né? Isso vale para tudo, para imóvel, para qualquer coisa e também para as invenções. E a lei brasileira, a lei de patentes brasileira, ela é muito perversa, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, quando você registra um invento, durante 30 anos você está resguardado dos seus direitos. Vários países são assim. No Brasil são 10 anos. Então, o pior, para você registrar alguma coisa aqui, você tem que dar todos os dados, no mínimo os detalhes, pontos e vírgulas do seu projeto. Ele tem que estar totalmente aberto, 100% descrito. Não corre o risco de ninguém roubar essa ideia do senhor, não? Acontece demais no meio do caminho. Tem muito atravessador, tem muito gente credenciada para dar laudo só para pegar dinheiro. Tem muita confusão nisso, né? Atravessador, o que mais tem? Tem muito advogado aí prestando esse serviço e alguns projetos perdendo pelo meio do caminho, né? Então, quando você consegue registrar uma patente, você já gastou muito dinheiro, já passou bastante tempo e um pouquinho de raiva também. Bem, aí vem a segunda parte do processo. Você registrou, é seu. Aí você vai começar a buscar parceiros para desenvolver aquela ideia e jogar no mercado para começar a ter retorno financeiro. Essa é a parte mais difícil. Se você demorar em 2, 3 anos para poder montar o seu produto e jogar no mercado,
E a hora que você começar a consolidar isso, para começar o teu retorno, vence os 10 anos. Aí a sua patente, o seu invento, ela cai no domínio público. Qualquer outra pessoa pode ir lá e pegar 100% mastigado, tudo descrito direitinho, e fabricar sem te pagar nada. Então, a gente conhece casos de projetos que com 7, 8 anos que estão lá, tem empresas de grande porte lá esperando vencer os 10 anos para poder pegar. Essa ideia. Eu costumo dizer que hoje, dependendo do projeto, não vale a pena registrar. Há 22 anos atrás, eu fiz um sistema de alarme automotivo em que ele tinha um sensor que ele lia a mão do proprietário para poder liberar o carro ou não. Se você saísse do veículo e alguém tomasse o seu veículo, em alguns segundos o veículo bloqueava. Então, quando você entrava no veículo, ele reconhecia pela sua pele, pelo contato da sua pele. Esse projeto, ele rodou aí para baixo e para cima. Hoje ele tem 22 anos. Tem mais de 12 empresas no Brasil que fabricam esse sistema e eu nunca recebi um centavo por isso. Nossa, então, Sr. Raul, é muito difícil, né? Ser inventor não é fácil, porque além de inventar, pelo que eu entendi, o senhor tem todo o período de criação. Quando o senhor faz o registro, o senhor gasta Deixa eu até perguntar para o senhor, pra gente, já que a gente está aqui no Super News Entrevista, quanto que custa em média para a gente o valor dessas patentes? Olha, o registro com patente, ele não é um valor fixo, não. Ele vai variar de acordo com o produto que você está trabalhando. Tem alguns produtos mais simples, de descritivo menor, de menor grau de complexidade, que você realmente consegue rapidinho fazer e num preço bem viável, né? Agora tem outros que é um rio de dinheiro, é uma fortuna. Você não consegue, porque não é só você ter uma ideia, fazer tudo que eles pedem escrito, você tem que fazer um sistema de rastreamento para saber se já existe alguém em alguma outra parte do mundo, do Brasil, sei lá, que tem alguma coisa parecida com aquilo. Se tiver, você não pode registrar. Você não tem mais o direito de propriedade daquilo, né? Então, tudo isso custa dinheiro. Às vezes você gasta R$ 1.500 para poder dar entrada num projeto. Às vezes você gasta 10, 15 mil reais. Depende do grau de complexidade do que você está trabalhando. E lembrando que às vezes você não tem um retorno desse valor, porque se passar de 10 anos, cai em domínio público. Cai em domínio público. Os grandes, as pessoas que têm suporte financeiro, elas conseguem, né, produzir em quantidade, com custo menor, e inundar o mercado rapidamente. Enquanto você fica colhendo de grão em grão, eles chegam de uma vez e tomam conta de tudo. Isso faz parte do processo. Todo mundo que mexe com isso já sabe que é assim. E a maioria das vezes, dependendo do projeto, não compensa fazer a patente. Um exemplo claro disso é o TMPA, que é o Tecnologia de Produção de Alimento. Por ser social, não tinha retorno financeiro, então eu decidi que não faria o registro. Porque eu iria gastar muito dinheiro para fazer o registro, garantir o direito intelectual, e não tinha retorno financeiro. Está lá, está disponível. Quem quiser usar, por favor, pode buscar na internet. É bacana o projeto. Esse é o seu Super News Entrevista. Estamos conversando hoje com o seu Raul Cláudio, que é inventor. Está falando pra gente que não é fácil não, viu, gente? Além de você inventar, ter toda uma dor de cabeça para fazer um projeto, você ainda corre o risco aí de depois não obter lucro nenhum, né? Porque depois de 10 anos isso cai em domínio público e infelizmente qualquer pessoa pode pegar essa criação. Nós vamos para o breve intervalo comercial e a gente volta no terceiro bloco falando de todas as invenções do seu Raul. Não perca, a gente volta já já.